Um assunto que está gerando muito entrevero nas redes sociais, muita discussão entre as mídias, e acredito que a minha opinião aqui vai ser um pouquinho diferente da dos outros setoristas do Flamengo, até porque eu não tenho rabo preso com nenhum jogador, eu não tenho rabo preso com nenhum dirigente, eu sou acima de tudo Flamengo, e a minha opinião acredito que vai fazer com que vocês reflitam sobre o assunto. Antes de qualquer coisa, peço que se inscreva no canal e deixe o like. Nesse vídeo eu vou falar sobre, principalmente, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a sua renovação contratual. Bom, o Gabigol, como todo mundo sabe, solicitou ao Flamengo uma renovação contratual com valores um pouco exorbitantes. Valores salariais que superam 2 milhões de reais por mês e ainda uma coisa que nunca eu havia visto antes em negociações contratuais, que seria basicamente uma recompra do atleta. O Flamengo pagaria milhões ao Gabigol para poder contar com ele novamente para as próximas temporadas, fora o aumento salarial. Senhoras e senhores, eu entendo muito bem que você queira ter um aumento salarial. Eu gosto de ter meu salário aumentado, você gosta de ter o seu salário aumentado. Agora, ganhar um bônus porque você está trabalhando e fazendo a sua obrigação, isso não faz sentido. Até porque o jogador de futebol ele já recebe um bicho pelas premiações. Recebe prêmios individuais que também devem lhe garantir direito a valores dentro do próprio clube, ou realmente eles recebem valores financeiros quando ganham individuais, né? Digamos, o artilheiro da Libertadores, ele deve ganhar alguma premiação por conta disso, porque senão não faria sentido você declarar a pessoa artilheira ou não. Ah, você é artilheiro da Libertadores, hein? Ó, um joinha pra você. Não faz sentido. Bom, mas a grande maioria dos dirigentes do Flamengo, ela entende que o Gabigol não está rendendo. Assim como eu entendo que o Gabigol não esteja rendendo. O Gabigol é uma figura emblemática do Flamengo? Sim, ele é. E sim, ele foi. Porque desde o momento que o Gabigol pegou a camisa número 10, a famosa 10 do Zico, ele não fez mais nada no Flamengo. Desde o momento que o Diego Ribas saiu do elenco do Flamengo e deu a incumbência do Gabigol de ser o líder do time, de ser o cara que vai pegar a camisa 10 e designar o time a grandes vitórias, encaminhar o elenco do Flamengo, que é um elenco recheado de craques, ser aquela liderança lá dentro, assumir a responsabilidade e encarnar ali o personagem principal dessa história, o Gabigol não fez. E ele tá rendendo muito mal, tanto na última temporada quanto nessa. E o que me preocupa é que na última temporada ele estava jogando contra clubes de um alto nível. Jogou mal, mas jogou contra adversários de grande porte. Agora, o Gabigol não toca na bola em jogos contra pequenos adversários regionais do próprio Rio de Janeiro. E isso me faz entender que o Gabigol não esteja merecendo, nesse exato momento, uma renovação contratual que aumente seu salário e que dê uma bonificação financeira, uma compensação pecuniária pela sua renovação. Você não vai pagar milhões para um jogador que é reserva e que está jogando mal. Ah, tem pessoas que querem prejudicar o Gabigol. Pode ser que tenham. Pode ser que tenham. Eu não tô lá dentro do Flamengo para saber se tem alguém que tá com muita raiva do Gabigol e querendo prejudicá-lo. Mas, acima de tudo, o cara que mais está prejudicando o Gabigol é o próprio Gabigol. O próprio Gabigol. Ele veio numa pegada diferente esse ano, mostrando que ele gostaria, sim, de ser aí um jogador melhor, com um físico melhor, bateu as críticas, começou a treinar, despontou, fez alguns gols, mas ele não está sendo constante. Ele não está sendo o jogador que ele era antes. Ah, a idade pode ser que tenha pesado? Não acho. Eu acho que o que pode ter prejudicado o Gabigol tenha sido esse desfoque da carreira dele de jogador, de atleta, se tornando aí uma celebridade, um trapper, um popstar, um influencer, entendeu? Eu acredito que o Gabigol perdeu um pouco do seu foco em só ser um jogador de futebol e passar a ser uma celebridade. Não sei se as influências, não sei se o tempo de carreira já permitiu com que ele pensasse, olha, sou um bom jogador, mas eu quero viver coisas novas, eu já sou um cara que tem aí um fundo financeiro legal, eu sou um cara que tem uma idolatria, eu vou só cumprir meu papel. Não acredito que o Gabigol seja o cara que pense dessa maneira. E, principalmente, não acredito que o Gabigol goste de ser banco. Eu acho que ele gosta de ser o centro das atenções. E a própria discussão, que não foi uma discussão entre o Gabigol e o Tite, evidencia isso. O Gabigol é o cara que ele quer responsabilidade. Ele quer ser o centro da atenção. Ele quer ser o cara decisivo.
mas ele não está conseguindo fazer isso, ele não está conseguindo ser esse personagem por falta de foco. E aí talvez um puxão de orelha do próprio Tite, talvez um puxão de orelha do Marcos Braz e um choque de realidade. Mostrar para ele que, olha, cara, você é um muito bom jogador, mas nesse exato momento você não está merecendo. Eu acho, honestamente, que o Gabigol não vai continuar no Flamengo nessa temporada. E eu falo isso com peso no coração. Por quê? Porque o Gabigol já disse diversas vezes que ele saiu do Benfica e que ele saiu da Inter de Milão porque ele era reserva. E que ele não gosta da reserva. E ele atualmente é reserva do Pedro. E não tem um mar de chance desse cara se tornar titular da noite pro dia. Não tem. Não tem. O Gabigol hoje é reserva e ele é muito reserva. E eu não acredito que o Gabigol não esteja se importando ou se esforçando para ser titular. Pelo contrário, eu acho que ele está sim. Mas ele, como perdeu o foco, ficou muito atrás dos seus concorrentes. Muito atrás do Pedro. E o Pedro se beneficia muito do esquema tático atual do Tite. Então, o Gabigol tem vários fatores que prejudicam ele. Primeiro, o esquema tático do Tite favorece o Pedro e não o Gabigol. Segundo, os caras que estão fazendo trio ou dupla de ataque com o Pedro estão em melhor fase do que o Bruno Henrique, que faz a dupla de ataque com o Gabigol. Terceiro, o Gabigol já está com a sua cobrança de pênalti manjada e ele tem que alterar a forma de bater, não tem como. Ele vai precisar mudar porque os goleiros já pegaram este mecanismo de cobrança de pênalti dele. E isso era um dos principais diferenciais do Gabigol. Então, pênalti ele não está conseguindo marcar. Quarto, o Gabigol não está tendo um bom desempenho contra equipes pequenas do Rio, enquanto que o Pedro, senhoras e senhores, tem 9 gols em 9 jogos. Já o Gabigol tem 2 gols em 9 jogos. Então fica difícil. E por último, o Pedro deve ser convocado e o Gabigol novamente deve amargar a não convocação. O bom dessa história é que tem uma luz no fim do túnel. O Gabigol pode sim jogar os jogos que o Pedro for convocado. Em teoria, seria até interessante para o Gabigol que o Pedro fosse convocado. Caso o Pedro seja convocado, o Flamengo perde seu centroavante e automaticamente só resta o Gabigol. E aí o Gabigol vai ser o centroavante do Flamengo em 9 das rodadas do Brasileirão e de mais jogos de Libertadores e Copa do Brasil, podendo fazer com que ele se consagre e tenha novamente os louros para si. Mas é complicado, porque o salário do Gabigol é alto, a proposta que ele pediu é alta, o jogador tem um ego elevado e não vou dizer que ele não mereça ter esse ego elevado, porque ele deu muitas alegrias ao torcedor rubro-negro. E tem gente que considera inclusive o Gabigol como o segundo maior da história do Flamengo. Eu não vou dar a minha opinião sobre esse assunto, porque para mim isso é uma coisa muito particular. A idolatria é algo muito particular. Agora, a única coisa que eu vou pontuar aqui é o seguinte: se você pega duas das maiores idolatrias do Flamengo, que são Zico e Gabigol, e você compara os dois, você vê que tem um abismo de diferença. Um abismo de diferença entre profissionalismo, entre personalidade, entre inclusive ganhos monetários com o Flamengo. O Gabigol é um jogador que foi muito importante na história do Flamengo e hoje não se demonstra mais tão importante. Não acho que ele seja um jogador descartável. Eu acho que ele vive uma má fase e que ele pode se recuperar. Mas para isso tem que haver um esforço conjunto. Nisso de esforço conjunto, o que eu quero dizer? Um esforço do Flamengo, certo? Um esforço da torcida, do elenco, do treinador, mas acima de tudo, do próprio Gabigol. Alguém tem que chegar no Gabigol, deixar de ter medo e falar: olha, cara, você é bonzão, mas do jeito que você está se afundando. E o Flamengo é maior do que você, a torcida do Flamengo é bem rigorosa e o salário que você recebe é bem alto para que você queira aumento salarial jogando essa bolinha ridícula que você está jogando. Eu não estou querendo queimar o Gabigol, eu não estou querendo difamar o Gabigol. Inclusive, a minha opinião pessoal é de que eu gostaria de ver o Gabigol renovando o contrato com o Flamengo e seguindo sendo o artilheiro do Brasileirão, sendo o cara do Flamengo. Por quê? Porque o Gabigol é marrento e isso é interessante pro futebol brasileiro. Faz tempo que a gente não tem um jogador com essas características. Gostaria de ver o Gabigol na seleção brasileira assim, porque pra mim, todos os jogadores que lá estão são tudo modinha. Não tem um lá que seja carne de pescoço, que bata no peito, que reclame, que cobre, que seja catimbeiro. Isso não existe mais no futebol moderno. E o Gabigol sabe fazer isso. Então eu não gostaria de perder o Gabigol do Flamengo. Mas do jeito que as coisas estão se encaminhando, vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer. E aí não é nem por culpa do Flamengo. Aí é por uma culpa do Gabigol e dos objetivos da vida dele.
Gabigol, se você tá vendo esse vídeo, ou se alguém da tua família tá vendo esse vídeo, eu só queria te dizer o seguinte: você é um excepcional jogador. Você é melhor do que o Pedro? Sim. Você é mais completo que o Pedro? Sim. Você é mais decisivo que o Pedro? Sim. Mas você tem que querer, amigo. Não dá pra jogar só no nome. Não dá. Isso é impossível. Ainda mais em se tratando do Flamengo. Somos gratos por tudo que você fez ao Flamengo? Sim, somos gratos. Mas o salário que você recebe não ficou no passado. Inclusive, você quer aumento. Então, se você quer aumento, por favor, pelo menos retorne à sua boa fase. Não digo nem 2019, mas um 2021, quando você também destruía o futebol. Bom, esse é o vídeo, é a minha opinião. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui!